Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai e sem o Senhor nada podemos fazer. Sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos. Por isso aqui estamos. Abençoa meus irmãos que estão pela rádio, os que estão pela fanpage e os que vão assistir pelo YouTube, Senhor. Fala com cada um segundo a tua vontade e que teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez. Pois nós te damos graças por tudo e o fazemos. Em o nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, aqui estamos. E eu quero mostrar para você essa parte que é muito interessante. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela tem aqui um ponto que me chama a atenção. Toda a conversa foi espetacular, mas tem um ponto aqui que me chama a atenção. E nós vamos ver isso agora. Né? Aqui Jesus não estava preocupado com nada, né? Somente em ajudar aquela mulher. Tanto que Jesus não estava aqui, ele falou o seguinte, ó, para não ficar preocupado aqui, deixa eu mandar esses camaradas ir fazer compra. Né? Vamos fazer o compra, vamos lá pro mall, dar uma volta, compra lá, tá? Depois vocês voltam, né? Pois que e Jesus mandou eles irem mesmo. Eles foram. E aí a primeira parte você já viu, né? Que foi aquela parte onde a mulher falando com Jesus, né? E Jesus disse algo para ela que foi algo espetacular, né? Que Jesus falou para ela sobre a água, né? Porque Jesus disse assim para ela e Jesus disse para ela, né? Que conhecesse, né? Se tu conhecesse os dons de Deus e quem te diz dar-me de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Isso foi no capítulo 4, de 5 a 10, né? Aí no capítulo 4, de 13 a 21, segue a conversação de Jesus. Né? Estavam conversando, Jesus disse o seguinte para ela, ó. Respondeu e disse-lhe, qualquer que beber, Jesus disse para ela, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Água do quê? Do poço. Né? Então todos nós bebemos água, precisamos beber água. Né? É o melhor líquido que existe para o físico, para o corpo, é a água. Você pode beber Coca-Cola, beber um refrigerante, um Gatorade, você pode, claro. Mas o melhor mesmo é água. E Jesus disse, mas olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, presta atenção, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós sabemos que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Sabemos disso. Quer dizer, se você recebe o Espírito Santo na sua vida, e você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo, o que Jesus falou aqui, se ele falasse como eu estou falando, seguramente a mulher não iria talvez entender. Porque o Espírito Santo, na verdade, não estava atuando de uma forma plena. Porque era Jesus que estava. Hoje é o Espírito Santo de uma forma plena. Através de Jesus. Plena. Então, hoje nós temos uma vantagem que naquele tempo eles não tinham. É de ter essa fonte. Isso começou a ocorrer depois que Jesus foi morto e depois do Pentecostes. Foi aí que Jesus começou a manifestar-se mais através do Espírito Santo. Foi aí. Porque Jesus, Jesus, ele estava como homem na terra. Filho de Deus, homem, né? Na terra. Só que quanto mais você se enche de Cristo, que é através do Espírito Santo, vai acontecer o que ele disse. Você vai ter uma fonte de água viva e que te vai levar à vida eterna. Porque os crentes hoje, ok? Eles não querem ser guiados pelo Espírito Santo. Não.
Muitos crentes hoje querem ser guiados por aquelas pessoas que vivem na orelha falando. Eu não vou chamar de espírito de orelha, porque isso não é espírito de orelha. É uma pessoa falando na orelha da pessoa e a pessoa prefere então dar ouvido a isso. Você entende? Essa que é a verdade. Mas se nós dermos ouvidos ao Espírito Santo, porque Jesus estava sendo usado pelo Espírito Santo, porque ele era Deus, da mesma forma que ele era Deus. E ele estava convencendo aquela mulher espiritualmente. Porque nós precisamos ser convencidos espiritualmente das coisas, não é materialmente. Por isso que não pode ser uma pessoa que viva falando na sua orelha. Não, tem que ser o Espírito Santo que te convence, porque é ele que convence, não está escrito? Da morte, do juízo e da justiça, não é ele? É. Então, nós temos que entender que o que Jesus falou aqui foi muito sério. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Hoje está faltando essa fonte em nós. É estarmos cheios do Espírito Santo. É sermos guiados pelo Espírito Santo. Transformados pelo Espírito Santo. É essa que é a verdade. Isso está faltando. Em mim, em você, em nós. Precisamos disso. E essa fala de Jesus foi tão interessante. O que Jesus falou para a mulher samaritana, Jesus não podia falar para os discípulos ali. Porque o nível era muito alto. E a mulher estava ali com o coração já pronto para ouvir. Interessante, né? Você reparou isso? Porque a mulher, a princípio, pediu para Jesus: me dá dessa água então, Senhor. Lembra que já lemos atrás? É engraçado que a mulher já estava com o coração pronto. E se os discípulos estivessem ali, talvez, o que ia suceder? Ele ia atrapalhar. Eles iriam atrapalhar a Jesus. Você entendeu? Eles iriam atrapalhar a Jesus. Simples. Então Jesus esteve com a mulher, mostrou para ela algo que ela nunca tinha ouvido. A fala foi tão forte que se tornou como uma realidade na mente daquela mulher, uma fonte. Então veja bem, a fala é tão interessante, porque isso é para nós. Isso é para os nossos dias. Está faltando isso em nós hoje. Está faltando nos nossos dias isso hoje. É exatamente isso, a fonte que Jesus falou. Onde é que está essa fonte? Em quem você vê essa fonte? Você está entendendo? Jesus falou, não foi um conto. Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que Jesus der, nunca terá sede. Não está falando sede de beber água. É sede de necessidade de buscar preencher o vazio com as coisas lá de fora, como muitos estão fazendo hoje. Sente um vazio, vai para o culto, não sente nada, vai buscar lá fora. Você está entendendo? Foi Jesus quem falou, não fui eu. Eu só estou mostrando o que ele falou. Agora, foi tão interessante que a mulher ficou tão impactada que a mulher não entendeu. O nível era muito alto da fala de Jesus. E ela diz assim para Jesus: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ela estava pedindo a água espiritual, que era o próprio Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus. E ela não estava entendendo, ela disse: dá-me dessa água, para que eu não tenha sede. E olha o que ela diz: e não venha aqui tirá-la. Quer dizer, ela não entendeu e achou que era a sede de água normal, a água física, aquela água. Mas Jesus estava falando da água espiritual. É essa água que está faltando em mim
que está faltando em você e que está faltando em nós. Essa água. É essa água. Estarmos cheios do Espírito Santo. Quando que as pessoas olham para nós hoje e dizem assim, pô, esse cara aí, ele parece um anjo. A cara dele é a cara de um anjo. De tanta santidade, de tanta pureza. Onde é que nós ouvimos isso hoje? Hoje a gente ouve ao contrário. Ih, isso é um mundano, olha a roupa dele, olha a cara dele, olha a cara dela, como se veste. É o que estamos vivendo hoje. E Jesus aqui estava cumprindo o que ele determinou, o ide. Ele fez primeiro. Ele fez primeiro. Ele não estava lá falando com a mulher? Sozinho. Se os discípulos estivessem ali, eles iam atrapalhar. Aí Jesus pegou para mostrar para ela. É interessante que Jesus, para se revelar mais ainda a essa mulher, engraçado que era uma mulher, né? E ela se rendeu aos pés de Jesus. Interessante isso. Jesus disse assim para ela, ó, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus já sabia. Ao que a mulher responde. E disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus. Ela não disse nada. Quem disse foi Jesus. Presta atenção. Gente, o negócio é tão sério. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, e usar o dom do Espírito Santo, que são vários dons, né? Nós seríamos tremendos como igreja. Mas hoje nós estamos tremendo como igreja. Então, o que acontece? Ela diz, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem. Jesus foi quem mostrou para ela a situação dela. Jesus disse, ó, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens, não é teu marido, quer dizer, eram 6. 5 que já teve, mais um 6. Isso disseste com verdade. Quer dizer, a mulher falou que não tinha marido. E Jesus revelou a situação dela. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí é o que ela fala. Aí entrou a religiosidade. Ela disse, nossos pais adoram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, as barreiras estavam caindo. Jesus no ide, que ele estava implantando ali, né, fazendo esse papel, como ele fez com Zaqueu, né? Ele foi buscar essas pessoas a propósito. O que aconteceu? Ele disse o seguinte, a partir de hoje, vocês não vão adorar nem aqui nem lá. Vai ser em qualquer lugar vocês vão adorar. Lembra que ele disse que o Pai é Espírito? Deus é Espírito? E quem o adora em Espírito e em verdade? E que o Pai tal adoradores também busca? Então você pode adorar no banheiro, no chuveiro, no carro, lavando roupa, trabalhando. Hoje você adora onde você quiser. Mas para adorar onde você quiser, é necessário estar com essa fonte de água viva. E a maior fonte que nós temos de água viva é essa palavra aqui, a Bíblia. E é uma das coisas que estão sendo abandonadas. Está sendo largada para trás. As pessoas estão buscando muito mais a modernidade. E a modernidade, às vezes, afunda com as pessoas. Essa aqui é a verdade. Traz a incredulidade, traz a falta de fé. Sabia? Muitas coisas acontecem. E eu acho interessante que Jesus, depois dessa conversa que ele teve com a mulher samaritana, você vai ver que Jesus estava esperando que voltassem os discípulos. Por quê? Porque nem todos estão prontos para fazer esse trabalho. Você pensa que todo mundo está pronto? Por isso que eu falo sempre que o missionário ele tem que ser preparado. Preparado na parte, como se diz? Logística e preparado espiritualmente. Também. Mas hoje não, hoje não faz nada disso, hoje é de qualquer jeito. Tanto que tem um pastor aqui de uma igreja aqui, que estava fazendo missões, indo fazer missões em adultério com uma outra mulher. Então, quando Jesus falou aquilo, ele não falou por falar, gente. É que nós não queremos entender, é que nós não queremos pôr em prática, é que nós não queremos buscar.
Por isso que ele mandou os discípulos irem para outro lado, porque seria impossível Jesus falar com aquela mulher, com os discípulos. Você vê que os discípulos estão voltando lá a foto. Eles estão voltando lá. Estão regressando e Jesus estava conversando. Foi tão interessante isso, né? Que quando os discípulos chegaram, né? Porque supostamente, quando Jesus chegou ali no poço, não tinha ninguém. Mas Jesus sabia que aquela mulher vinha. Jesus sabia. Você entendeu? Então, quando os discípulos voltaram e se aproximaram, olha o que diz a Bíblia. João 4:27 diz assim: E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se. Olha aí, eles ficaram maravilhados. Como é que é isso? Porque não era normal um homem conversar com uma mulher, e principalmente um judeu com um estrangeiro, no caso era uma samaritana, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, ninguém perguntou nada. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém. Eles ficaram maravilhados. Porque Jesus, ele veio rompendo tradições que não eram para seguir. É por isso que nós não podemos olhar nem para a cor, nem para a raça, nem para a posição social, nem religião. É para falar de Jesus, vai falar de Jesus. Se a pessoa der ouvido, você fala. E ponto. Tá bom. Você não tem que estar preocupado. Porque é homem, ou porque é mulher, porque é branco, porque é preto, porque é gordo, porque é... Não. O propósito vai falar de Jesus? Aí depende de você. Você está com uma fonte de água viva dentro de você? Então você pode falar com qualquer um. Agora, você está seco? Não fala com ninguém mesmo. Você está arriscado a cair no pecado. Essa que é a verdade. E Jesus aqui, ele quebrou uma tremenda tradição. Quebrou uma barreira. Tanto que Jesus disse, ó, vocês começam em Jerusalém, depois Samaria, Judéia, não foi? Até os confins da terra. Então, é isso que nós temos que entender. Para ser servo, nós temos que estar disposto a fazer o que apareça para que façamos. Senão, do contrário, nós estamos perdendo nosso tempo. Minha preocupação é ir para o céu, falando sério. O meu desejo e a minha preocupação é ir para o céu quando Jesus vier buscar a sua igreja. Eu não estou preocupado com nada. Tenho muitas necessidades. Tenho. Materiais? Sim. Mas eu não estou buscando isso agora. Estou preocupado com a minha vida espiritual. Que Jesus vem. E quem tiver o que tiver vai ficar. Se Jesus vier e a pessoa ficar, vai ficar com o que tiver. E depois vai sofrer pelo que tem. Tem esse detalhe também. Então, é preferível você ter alguma coisa, mas fazer a vontade de Deus. Ou então não ter nada, mas fazer a vontade de Deus. Jesus nos dá uma grande lição. Eu quero aprender com Jesus essa lição aqui. Primeiramente, temos que estar cheios do Espírito Santo. Senão, não podemos nem maravilhar a nossa casa. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Para que as pessoas se maravilhem de nós. Puxa vida, rapaz. Entendeu? Foi isso que aconteceu com Jesus. E Jesus dá essa lição para nós. A mulher samaritana depois saiu dali e foi falar que encontrou o Messias, o Salvador. E os samaritanos queriam ver Jesus. Foi o que aconteceu. Então, essa é a lição que eu quero deixar para nós hoje. Ok? Para a semana que vem, vamos ter algo novo aqui. Vamos estar falando segmento, né? Vamos estar falando aqui mais algumas coisinhas dentro disso. E tem um ponto bem interessante que está aqui, que é sobre... Poderíamos citar muitas outras coisas, e aí vamos falar algumas coisas. Aí já vamos pegar um pouquinho mais conosco, tá bom? Mas eu espero que você tenha desfrutado dessa fala, que foi curta. Eu sei que foi curta. Eu avisei que ia ser curta. Porque não é o muito que falamos que vai fazer efeito, mas é o conteúdo do que falamos, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, é que gera efeito.
Espero que você desfrute e pense no que você ouviu. Analisa. E como estamos hoje? Estamos com uma fonte que está jorrando água viva, ou a fonte está seca, não está saindo nada. Está entendendo? Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Mas o Senhor se aperfeiçoa em tudo isso nas nossas vidas. Por isso aqui estamos. E te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha nos levantar. Que o Senhor venha nos encher do teu poder, da tua graça, do teu Espírito Santo. Para que possamos, Senhor, cumprir segundo o que disse teu Filho. Que dentro de nós ia jorrar uma fonte de água viva. E que ia saltar para a vida eterna. E aqui estamos, Senhor. Mais uma vez usando a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale com cada um daqueles que estão aqui. Seja pela rádio, seja pela fanpage, seja pelo YouTube. Que o Senhor fale, Senhor, segundo a tua vontade. Que o Senhor mostre segundo o teu querer. E que o teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas. Continua abençoando o Rádio Alfa. Continua nos ajudando, nos abençoando, nos prosperando, Pai, para que o teu nome seja levado ao mundo. Pois nós dependemos e precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Pois nós te damos graças por tudo, ó Pai. E sabemos que o Senhor vai fazer e seguirá fazendo. Fazemos tudo isso, pedimos e agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.